Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Como é o começo do louvor? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. E você pode dizer: sou um milagre, para honrar e glorificar o seu nome, Senhor. Aquilo que parecia que ia nos matar, o Senhor, Ele mudou a nossa sorte, Ele mudou o nosso caminho, para que eu e você pudéssemos engrandecer, adorar, cumprir o ID de Jesus. E a palavra de Deus diz assim: se quiser ganhar a sua vida, perderá. Para ganhar com Cristo, nós precisamos perder para o mundo, amém? E eu e você somos um milagre, certamente. Então, só nós sabemos o caminho que nós passamos. Só eu e Deus sei por onde passei. Só você e Deus sabe. Então, que tudo isso que nós passamos seja motivo de engrandecer, amar, receber do amor ágape, assim como já foi dito nessa noite. Esse amor que nos preenche, nos enche até transbordar. E que todo aquele que lá fora está precisando sentir desse toque da mão de Deus, venha sentir através daquilo que eu e você viveu, temos vivido e ainda vamos viver na presença do Senhor, amém? Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Josué, em nome de Jesus, aleluia. No livro de Josué, no capítulo 2 e no verso 1, onde diz assim, amém, igreja? Josué, capítulo 2, verso 1, a palavra de Deus diz assim: e enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente. Diga comigo, secretamente. Dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. Fale comigo, Raabe. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, aleluia. E permita a sua Bíblia aberta. Eu não vou me alongar, hoje é noite de Santa Ceia. E as mulheres aí puderam observar como nossa igreja está linda, irmão. Glória a Deus. Os homens também puderam observar. Que cuidado de Deus para esse compartilhar desse 8 de março, ao qual é destinado Dia da Mulher, né? Dia Internacional da Mulher. E na hora que eu cheguei aqui, o Beto falou assim: você está preparada? Eu falei: para quê? Você está preparado? Eu falei: eu vou pregar, tem que estar, né? E na hora que eu cheguei aqui, eu vi esses detalhes, irmãos. É um cuidado tão grande dessas irmãs. Que Deus abençoe sobre as irmãs, sobre os irmãos, sobre todos que puseram a mão, para deixar a nossa igreja mais bonita. Um simples, que é no simples que Deus está. E quando eu cheguei aqui e orava, o Senhor falava ao meu coração: enquanto trabalham para mim, eu estou trabalhando nelas, por elas e através delas e deles, amém? Que o Senhor derrame deste trabalhar de Deus, porque nunca é em vão que nós fazemos para Deus. Um lixo que você tira, um copo que você pega do chão, um cabelo enrolado, que glória a Deus, tem cabelo nessa igreja, aleluia, né? Um cabelo que você pega e você tira do lixo para manter estável a casa do Senhor, porque aqui é a casa do Senhor. No Antigo Testamento, na época de Moisés, a presença de Deus era carregada em um tabernáculo, ali era a presença.
Mas aqui é onde nós compartilhamos com uma igreja o corpo de Cristo. E nós somos esses membros. E aqui é a casa de Deus. E o Senhor falava ao meu coração tão fortemente, porque um dia o Senhor falou isso comigo. Quando nós começamos, e às vezes aqueles dias cansados, e eu falava assim: Jesus, toma conta. E o Senhor falava: enquanto você trabalha para mim, eu trabalho em você, por você e através de você. E é nisso que Deus, Ele vai arrancando as nossas ranhuras. Ele vai arrancando o que o inimigo tem tentado lançar sobre as nossas vidas. Porque trabalhando para o reino, nós não estamos edificando nada para homens. Nós estamos sendo desconstruídos e permitindo que a mão de Deus venha nos reconstruir da maneira dele. E quando eu vou compartilhar com você nessa noite de domingo, num culto onde nós compartilharemos da Santa Ceia, do corpo e do sangue de Cristo, e em favor das mulheres, mas essa palavra não é só para mulheres. Nós vamos falar sobre Raabe, que eu fiquei brava com o pastor quarta-feira. Eu falei: eu vou falar das mulheres domingo. Aí ele chegou e falou assim: vou pregar das mulheres hoje. Que mulher, irmão? Vou falar das mulheres da Bíblia. Eu falei: aleluia. E o que é que eu vou falar no domingo? Né? Porque a gente se preocupa, mas o Senhor, Ele vem dizer: só abre a tua boca que eu vou te encher, amém? E eu confio que o Espírito Santo, Ele já está ministrando nos nossos corações. E quem foi Raabe? Raabe, quando Josué, ele está ali antes do Rio Jordão. Mas quando é dada a ordem para eles atravessarem o Rio Jordão e chegar na terra de Jericó, na terra de Canaã, na terra que emana leite e mel, ele manda 2 espias. E esses 2 espias, ao chegarem nessa terra de Jericó, eles se entram, a palavra de Deus diz que ele entra na casa de quem? A palavra diz prostituta. Mas alguns estudiosos dizem que talvez ela não era prostituta. E se você fica lendo muito estudioso, você fica louco, você não presta atenção na palavra. A palavra diz que ela era uma meretriz e uma prostituta. Aqui em Josué fala que é prostituta. No Evangelho de Mateus, de Marcos, diz que é prostituta. E lá na Galeria da Fé, em Hebreus 11, ela vai dizer que Raabe era uma meretriz. E penso eu que 2 homens chegando numa terra estranha, entra numa casa, se não bateu para entrar, ou era um bar, ou era uma taberna, alguma coisa era, em que todos tinham a liberdade de entrar. E esses 2 espias israelitas do povo de Josué chegaram até naquele lugar e se deram conta de Raabe. Minha irmã, por que você está falando de uma prostituta? Diga comigo: discernimento espiritual. Que o Senhor derrame sobre nós um discernimento sobrenatural do que é espiritual para as nossas vidas. E isso já foi dito aqui. Se não entendemos o que é deste mundo, como é que nós vamos entender o que é espiritual? Raabe era uma mulher prostituta. Quando chega aqueles 2 espias, por quê? Josué pediu, ordenou que se fosse para sondar a terra, o qual eles habitariam. Por quê? Porque eles atravessariam o Rio Jordão. E chegando ali, Raabe encontra aqueles homens, mas logo em seguida chegam homens daquela terra. E aqueles homens naquela terra querem pegar esse povo de Deus. Porque já se ouvia falar de quem era esses israelitas que serviam a um Deus que já havia aberto o Mar Vermelho. E que aquele povo passou e que os egípcios ali morreram. Mas Raabe, ela era o que mesmo? Ela era o quê? Amém. Ela era uma prostituta, e a condição ao qual Raabe vivia, ela poderia muito bem não ter nada a perder de entregar aqueles homens ali nas mãos daqueles perseguidores. Mas o que Raabe fez? Raabe pega aqueles 2 espias e coloca, diz a palavra, não sou eu que estou dizendo, em cima do telhado. E quando colocou em cima do telhado, o telhado está acima de quem? Da minha cabeça. O telhado anda em cima. E aonde que foram os espias? Em cima. E o Senhor colocava no meu coração: assim são os que te perseguem.
sempre abaixo de você. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: aqueles que desejam mal da tua vida contra ti estão sempre abaixo de você, porque eu sempre tenho um lugar mais alto para te colocar. Eu sempre tenho um colocar mais alto para te elevar. Mas irmã, Raabe vivia onde? Aquela mulher prostituta habitava no meio de um povo de Jericó que servia a outros deuses. Não servia a Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e ali Deus de Moisés e Deus de Josué. Raabe, ela não conhecia Deus. Raabe ouviu falar. E o que é isso, irmão? Isso quer dizer que Raabe ali, ela já demonstra uma coragem, um discernimento sobre o que é as coisas espirituais. Ela recebe 2 homens que ela não conhecia e esconde aqueles homens. A palavra de Deus diz sobre onde ela colocava as canas de linho alinhadas ali no telhado. Ela escondeu aqueles homens. Quando chega a eles e pergunta: olha, tem 2 homens aí, você tire eles, se tiver coloque para fora. Ela diz assim: eu estou dizendo com as minhas palavras, mas depois vocês podem ler que é assim que está escrito na palavra. Olha, você pega esses homens, eles são aqui, eles não são bem-vindos. Raabe era prostituta, ela não tinha valor nenhum naquela terra. Ela poderia ser morta ao esconder alguém ao qual aquele povo não queria ali. Mas mesmo ela não querendo, a condição dela, o que olhavam para ela, porque Deus não vê como o homem vê. Deus, ele olha o nosso, ele é enganoso, mas mesmo assim o Senhor sonda, esquadrinha e conhece. E tudo isso ele faz em nossas vidas a partir daquilo que ele sabe, não daquilo que ele ouve somente da nossa boca. Raabe, ela esconde aqueles homens, passa, procura, coloca para fora. E ela diz o quê? Ela fala assim: olha, corre aí que talvez você alcança ele. Passaram por aqui, mas foram embora. E ali, para eles não dormirem, a palavra de Deus diz que ela sobe no telhado e chama eles. Uma mulher de sabedoria, irmão, botou para correr aqueles homens. Era prostituta, poderia morrer, poderia a família dela morrer. Ela chama aqueles homens para baixo e diz assim: olha, eu salvei vocês, só que vocês têm um negócio comigo aí agora. Raabe, ela tinha argumentos. Aqueles 2 espias, eles disseram para ela assim: você não salvou, mas se você contar para eles que nós estivemos aqui, não temos trato nenhum. E ali foi formada uma aliança. Uma aliança de quê, irmão? De palavra. Hoje está tão raro palavra, né? Hoje está tão difícil, é palavra, é papel assinado. Ainda mesmo assim tem que sair correndo atrás do povo e entra na justiça. E faz aquilo. Mas naquele tempo não. Era uma prostituta de coragem. Uma prostituta assim de discernimento espiritual. Uma prostituta assim aonde ela teve argumento, autoridade para dizer o quê? Para dizer assim: te salvei, só que eu também preciso de ajuda. Mas ela não queria apenas uma barganha. O que é que Raabe reconhecia? Raabe reconhecia a grandeza e a soberania de Deus, porque ela diz assim para eles: olha, nós estamos sabendo quem é esse Deus que vos servem, que vocês servem. Foi o Deus que abriu o mar vermelho. Foi o Deus que fez vocês vencerem a 2 reis. Quer dizer o que, irmão? De ouvir falar o Espírito Santo. O Espírito Santo não, que o Espírito Santo não habitava naquele tempo. Mas o espírito de Raabe ali, algo dentro do coração dela, já atraía ela para o que era de Deus. Pensa numa condição de prostituta. Quem olha para uma prostituta? Só quem tem amor. Para falar de Deus, só quem tem amor. Porque na maioria das vezes, se entrasse aqui agora nessa igreja uma mulher praticamente seminua, será que nós teríamos esse amor ágape? Sem pré-julgamento, sem julgo, sem palavra contrária? Será que se entrasse uma prostituta aqui hoje, com um topinho, com a bumbum de fora, será que nós teríamos esse amor ágape? Mas aqueles espias, eles ouviram o que Raabe disse. Eles prestaram atenção no que ela disse. E eles desceram daquele telhado.
e disse para ela o quê? Disse para ela: você colocará um fio de escarlate na janela, nós vamos embora, mas quando voltarmos, nós vamos sim tirar você, se você cumprir também o que você fez conosco. Irmão, Raabe foi a única a ser livre quando o povo israelita tomou Jericó. Vocês sabem da história, vocês leem a Bíblia, vocês conhecem que os israelitas deram 7 voltas no cerco, no muro do Jericó. E quando eles tocavam, os sacerdotes tocavam a buzina, o povo gritou e o muro caiu. E ao derrotar aquele povo israelita contra os amorreus, cananeus, jebuseus, quando eles derrotaram, a palavra de Deus diz que a família de Raabe, tudo que ela tinha, e ela foi livre, somente ela. Todos aqueles que ali habitavam, homens, crianças e mulheres, morreram ao fio da espada. Irmã, por que você está dizendo isso? Porque o nome de Raabe está em Hebreus 11, na galeria da fé, quando diz que ela foi liberta, porque ela escondeu espias que Deus pediu que eles fossem. Raabe, ela fez parte de um processo. Raabe, ela não conhecia, não servia a Deus, mas ela ouviu falar de um Deus que fazia. E a condição daquela mulher, como eu já disse, não impediu ela de esconder aqueles homens de Deus, não impediu ela de fazer o que era certo, no momento certo e no tempo certo. E o Senhor falava ao meu coração: o que é que você tem escondido de mim? O que é que você tem escondido que quando eu te pergunto, homem e mulher, você não fala? O que é que eu tenho pedido para te falar? Esconde no telhado e você não tem escondido. Você abre para o mundo saber, mas não fala para mim. Raabe teve que guardar aquilo para ela. Aquela mulher teve que guardar consigo aquilo, porque ela sabia que dali poderia vir o livramento. Quando eu ministrava nessa palavra de Raabe, aonde o meu coração queimava, e eu li esse livro de Josué, li para trás, li para frente, e o Senhor, Ele ia ministrando ao meu coração. Mas o Senhor, Ele também me levava sobre a palavra de coragem dela. E ao abrir a Bíblia novamente na minha casa, o Senhor falava sobre as 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas. E depois o Senhor me levou lá no jantar em Betânia, aonde Maria quebra o vaso de alabastro, e virou uma bagunça na minha cabeça essas palavras. Eu falei: Jesus, o que é que vou falar? E o Senhor colocava no meu coração: filha, mulher de Deus, homem de Deus, existem inúmeras características que nós precisamos ter para estar vivendo o propósito de Deus. Mas o Senhor falava comigo de 3: coragem de Raabe, prudência e vigilância das virgens, e a humildade de Maria ao quebrar o vaso de alabastro de unguento de nardo puro sobre os pés de Jesus. E é sobre essas 3 coisas que eu vou dizer a você, porque o Senhor assim falava comigo. Raabe, uma prostituta que a condição não impediu. As 10 virgens que está lá, eu não gosto de escrever o que eu vou pregar, mas como o tempo hoje está meio escasso, eu vou me adiantar. As 5 virgens que está lá em Mateus 25, você não precisa abrir. 5 delas prudentes, 5 delas que acharam que o noivo demorou. E a palavra diz que elas tosquenejaram, elas dormiram, porque para elas demorava. Dormiram e se esqueceram de alimentar a lamparina com azeite. Mas logo veio um clamor, e aí aquele povo, aquelas mulheres começaram a fazer barulho, porque o noivo estava chegando. Guarde aí no coração de Raabe a coragem de Raabe, porque para servir a Deus precisa de coragem.
Para servir a Deus é preciso renunciar de coisas da nossa carne, do nosso egoísmo, do nosso coração, porque muitas vezes somos alimentados pelo que o diabo nos oferece. E para ter coragem é preciso ter fé, e para ter fé é preciso ter coragem, porque a palavra de Deus diz que a fé é um firmamento daquilo que nós não vemos. E eu tenho fé quando eu ponho o pé e vou acreditar que Deus vai colocar o chão. Eu não vou ter medo de cair. Coragem. Mas quando aquelas virgens, as 5 loucas, elas dormem, escutam o barulho das prudentes, o que é a primeira coisa que elas se dão conta, irmão? Ai, não tem azeite aqui, não tem azeite. Ai, meu Deus, o noivo está vindo, eu tenho que acender. Quantas vezes eu e você dormirmos enquanto Deus está dando ordem para levantar e fazer? Quantos de nós? Quantas vezes eu comecei a me lembrar de tantas foram as vezes em que eu não queria mais seguir adiante? Quantas vezes foram essas que eu achava que o que eu tinha não era suficiente para andar com Deus? Porque eu sei que você aí também muitas vezes se pega pensando que o que eu tenho não é suficiente. Irmão, Raabe era prostituta, e a vida daquela mulher foi salva, a família daquela mulher foi salva, e eu também não sabia. Sabe quem é mãe de Boaz? Que se casou com Ruth, que é da linhagem de Davi? Raabe, crente. Aí você começa, eu fui procurar algumas coisas, e aí fala, mas essa Raabe, mãe de Boaz, poderia ser outra Raabe. Não tem outra Raabe na Bíblia. A Raabe que fala lá em Mateus capítulo 1, da genealogia de Jesus, conta a genealogia de Jesus, e está lá o nome dela, Raabe, mãe de Boaz. Quem? Prostituta? É, por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. Deus não me vê quando eu me arrumo para vir para a igreja, porque é bonito e é gostoso se arrumar. Mas de nada adianta se de todo me ajeitar e o meu coração não for um coração puro de adoradora do Senhor. Se ao sair daqui eu continuo fazendo coisas para envergonhar o nome do meu Deus. Mas Raabe não. Ela participou, ela foi eleita, ela foi escolhida, e não importava a condição dela. E eu vou te dizer, não importa a condição que você e eu está aqui, porque o Senhor, na medida que nós vamos fazendo, Ele também vai fazendo em nós, por nós e através de nós. Mas as 5 virgens que não vigiaram, a palavra de Deus diz que elas ficaram correndo e foram e pediram para as outras 5 prudentes. Arruma um pouquinho aí, Diego, arruma um pouquinho para mim, Maria. O que as prudentes falaram? Olha, se eu te arrumar, vai faltar para mim e vai faltar para tu. Procura um lugar para comprar. As retardatárias, porque não foram precavidas, e precavidas quer dizer o quê? Vigilantes. Vigiai, porque a hora vem e nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Mas que eu e você sejamos como as 5 prudentes. É assim que diz a parábola do Senhor. Elas pegam, seguem com o noivo, as prudentes. E as virgens que não prestaram atenção, elas ficaram para trás. Foram atrás do seu azeite. Chega lá na porta do noivo. O noivo entra para as bodas com as prudentes. E ó, elas... Abre, abre. O noivo sai para fora e diz assim: eis que eu não conheço vocês. E o Senhor está falando para nós nessa noite: sejais vigilantes e prudentes naquilo que eu estou falando. Tenham coragem de renunciar a si mesmo e seguir o que eu estou dizendo. Existe um testamento, existe uma direção, e nós não estamos perdidos. Não importa qual é a nossa condição, mas importa se eu e você vamos estar com as nossas lamparinas acesas quando o noivo chegar. Você está entendendo, crente? Aleluia! Porque o Senhor, Ele não brinca quando Ele fala na palavra.
Irmão, e eu estava na minha casa e eu coloquei uma cama. Nós colocamos uma cama que era cama de criança, agora virou um sofá. E glória a Deus que aquilo lá é um manto. E eu estava à tarde, eu falei, ó vida, eu vou me esparramar aqui agora que eu vou conversar com Jeová. E eu me coloquei de joelho, porque o Espírito Santo de Deus me tomou. E eu nem imaginava que as abençoadas estavam fazendo essas coisas aqui. E eu me coloquei de joelhos. E eu digo isso para honra e glória do meu Deus, porque é tudo pela misericórdia de Deus. Quando eu me coloquei de joelho e eu comecei a orar e falar com Deus, o Senhor começou a ministrar essas coisas. Porque, irmão, é só Deus que emenda uma palavra na outra e vai falando, é só Ele. Quando eu fiquei de joelhos e quando eu me levantei o olho, eu vi uma cruz no céu. E eu desenhei, porque eu tenho um caderninho que meus netos, já contei isso aqui, né? Que eu tenho um caderninho que meus netos, bisnetos vão ler e vai falar, rapaz, essa velha era louquinha pro Jeová. Essa velha era doida. Era doidinha e eu quero ter metade da loucura dela. Porque eles vão ler, eles vão saber quem foi Deus na nossa vida, amém? As nossas gerações, elas precisam conhecer quem era eu e quem sou eu e quem vai ser eu lá na frente. Porque tudo é para honra e glória do meu Deus. E quando eu olhei para o céu, irmão, não sei te falar, foi segundos. Era uma cruz assim, era nuvem em volta, mas a cruz ficou sem uma nuvem sequer no meio. Sabe aqueles desenhos? Como aquela cruz assim? Não tinha nenhuma nuvem no meio. Mas em questão de segundos, aquela cruz, ela virou uma aliança. E o Senhor falava para mim assim: quando você achou que estava perdido, quando você achou que na sua condição você não ia conseguir, a cruz estava lá. A cruz está. A cruz nunca deixou de existir. A cruz, ela está lá. As suas dores foram até lá. As suas frustrações foram até lá. O seu pecado eu levei lá. A tua angústia eu levei lá. E eu tenho uma aliança contigo. E é isso que o Senhor está falando para mim e para você, queridos. Ele tem uma aliança. Não importa onde você passou, não importa onde você esteve, não importa o que você fez, não importa o que vão dizer, o que importa é que existe uma cruz que ela esteve lá e te livrou de todas as coisas. E hoje temos uma aliança formada no coração de Deus, e essa aliança ninguém tira da minha mão, aleluia. Ninguém vai tirar. E eu falava isso com o irmão Diego hoje, era bem naquela hora que eu te mandei a mensagem, a crente estava chorando. Eu falei, Deus, voz nenhuma, de encapetado nenhum, vai tirar a aliança que eu tenho contigo. Porque essa aliança, queridos, nós vamos levar para a eternidade. Essa aliança é que vai fazer quando Jesus chegar no dia D, Ele vai olhar para mim e vai falar para você: venha, meu filho amado, venha comigo. Porque o temor da minha vida é Ele falar para mim, como falou para 5 virgens, o noivo dizer: eu não te conheço. E não adianta chorar, e não adianta titubear, porque naquele dia não vai ter ai, ui, desculpa, não deu, vai lá. Não tem, irmão. Ali vai ser sim, sim, não, não. Quem vai, vai, quem não vai, fica. E desse dia eu temo. E se você não teme, procure temer. Procure ser corajoso, deixando a sua condição de lado e acreditando na mão de Deus sobre a tua vida, porque a mão de Deus esteve sobre a vida de Raabe. A mão de Deus protegeu aquela mulher, porque aqueles espias saíram de lá, voltaram para Josué, para voltarem a atravessar o rio Jordão, mas ela se manteve lá. Ninguém descobriu que ela teve os espias na casa. Mas as 5 virgens, a que não vigiaram, não tiveram uma segunda chance. Querido, nós não sabemos. E na parábola das 5 virgens, a palavra de Deus é bem clara quando diz: vigiai, porque a hora vem, nem o dia e nem a hora que eu e você sabe. E para terminar, vá comigo lá no Evangelho. No Evangelho, aleluia, de João, capítulo 12, no verso 1.
Você conseguiu entender no seu espírito o que Deus está falando, irmão? Deus, Ele não brinca quando Ele dá uma palavra e eu não brinco. Ele não brinca de ser pai e eu não brinco de ser filha. Porque assim, naquele tempo, imagina aquele povo, lá em Jericó, cai o muro. Tinha homem, tinha mulher, mas quem foi salvo? Só Raabe. Por quê? Porque a ira de Deus estava com aquele povo que idolatrava outros deuses. Ai, irmã, mas eu não idolatro outro Deus. Não idolatra Deus, mas eu não sei o que você tem idolatrado que tem tirado o lugar de Deus na tua vida. E se tem, crente, tira logo esse negócio daí para você não morrer ao fio da espada e queimado, porque Deus é Deus que não brinca. Ah, mas todos somos filhos de Deus. Não, a palavra de Deus diz que filho de Deus é todo aquele que declara Ele como o único Senhor e Salvador da vida dele. E ponto, não tem mais. Com Deus não é como comigo e com você. Não, irmão. Com Deus é vamos, não vai, fica. Irmã, mas você é dura. Eu não sou dura não, é a palavra de Deus que está me ensinando que é assim. Josué, quando ele ia dar uma ordem, ele chegava e pá. Moisés, quando ia dar uma ordem, era pá, porque não era dele. Era uma voz que vinha do céu e ele só obedecia a voz. Mas às vezes nós queremos dar um jeitinho para ajustar a palavra. Não, crente, não, em nome de Jesus. Isso está aniquilado nessa igreja. Palavra de Deus é palavra de Deus. Atitude de quem é de Deus é de quem é de Deus. Quem é do Espírito é do Espírito. Quem é da carne é da carne. Passou disso é do cão. É assim. E pronto. Eu sou perfeita? Não. Deus está me construindo. Eu estou buscando a santidade, assim como você. Mas nós precisamos ter coragem, vigiar, coragem, vigilância, discernimento. Quando nós vamos declarar aqui, eu quero que você abra. Deixa marcado, você não precisa ler comigo. Eu vou falar o que o Senhor colocou ao meu coração, não do jeito que está aqui. Nesse trecho do Evangelho, existe um jantar em Betânia. E quem vai falar se você quiser ler os evangelhos que declara sobre essa parte do vaso de alabastro, do unguento de nardo puro, do ungir os pés de Jesus, está em João, está em Mateus e está em Marcos. Mas eu gosto da onde diz aqui em João, porque João ele detalha algumas coisas que os outros evangelhos não detalham. Naquele jantar em Betânia, Lázaro já havia ressuscitado e estava ali. Havia o quê? Um banquete, e hoje nós estamos em um banquete. Marta servia, mas Maria, a palavra de Deus diz assim: tomando 1 libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e toda aquela casa foi cheia do cheiro de unguento. O que Maria fez, irmão? 1 libra, eu fui pesquisar, é 356 alguma coisa grama. Nardo é uma planta puro que vem do Himalaia. É caro, não é uma coisa fácil de achar. E o que é um unguento? Um unguento de nardo puro. Um unguento é o óleo essencial que faz com que venha o nardo dentro, e aquilo dá o aroma, dá o cheiro, fique ali. E o que é o vaso de alabastro? O vaso de alabastro é um vaso onde era acondicionado essas essências, onde era guardado, acomodado aquelas essências. Maria faz o quê? Enquanto Marta servia, Maria, ela fazia o que pôde, ela fez o que ela tinha no coração. O que é que ela tinha de mais caro naquele lugar? Era aquele vaso de alabastro, de unguento, de nardo puro, aonde ela quebra, unge os pés de Jesus e os enxuga com o cabelo. Mas naquele tempo, as mulheres não soltavam os cabelos como nós hoje, não cortavam. Normalmente era para estar preso ou em tranças. Mas a palavra diz que Maria enxuga os pés de Jesus. E aquele tipo de atitude, aqui em João, só que fala que Judas Iscariotes, ele olha para aquela mulher quebrando aquele vaso de algo tão caro e tão raro, e Judas diz assim:
Por que você quebrou? Por que você não vendeu por 300 dinheiros e vendesse e desse aos pobres? Quando eu li isso, crente, o Senhor falava ao meu coração. Eram dois, no mesmo ambiente. Judas decidiu trair Deus, decidiu trair Jesus, mas Maria escolheu honrar. Maria escolheu a boa parte, de se humilhar aos pés do Mestre, de dar o que ela de mais caro, de lavar os pés de Jesus, de ungir os pés de Jesus. Eu imagino Maria juntos ali naquele jantar em Betânia, e Maria ali, ela quebra aquele vaso, ela unge os pés do nosso Jesus, ela enxuga com os cabelos, e aquele cheiro incendeia aquele lugar. E o Senhor, Ele vai falando para mim e para você: quantas são as vozes que julgam você porque você serve e faz as coisas para Deus? Quantas são as pessoas que olham para você e falam assim: tá louco? Tudo agora é igreja, tudo agora é Deus. Se o povo só pensa fazer as coisas para Deus, não tem mais vida, não tem mais alegria. O que é que você está fazendo? Agora só vive dentro da igreja, agora só quer ficar dentro da igreja, agora. Judas era aquele que ia trair Jesus, irmão, e naquele mesmo lugar, sentado à mesa, ele escolheu trair. Maria escolhe servir. Mas Jesus, ele viu o que ninguém via. Ele viu o quê? Ele viu o coração de Maria. E quando ele declara, porque outros evangelhos vão dizer que alguns daqueles começaram a murmurar, quer dizer que Judas, ele foi aquele que jogou o fogo e fez com que muitos pensaram: essa é doida mesmo, rapaz. Pegou um negócio aí que valia um mês inteirinho de um trabalhador e jogou no chão aí para lavar o pé do homem. Porque muitos não conseguem entender o que é servir a Deus, que nós nem vemos. Muitos espiritualmente não têm o discernimento de Raabe, de saber que através dele é que eu e você vamos ser libertos e salvos. E é por isso que nós estamos fazendo. Porque fomos chamados para ser servidos? Não, nós fomos chamados para servir a Deus com espírito de verdadeiros adoradores, o que adoram em espírito e em verdade. Maria, ela escolhe a boa parte. Jesus diz assim: por que estão falando isso com ela, se ela fez uma coisa boa para comigo? Ela fez uma coisa, ela já está preparando o meu corpo para o sepultamento, porque logo vem a hora. Os pobres, vocês vão estar toda vez aqui com eles, mas eu, em seguida, vocês não terão mais. O que é que Maria teve além da humildade, irmão? Discernimento espiritual do que estava acontecendo naquela mesa, naquele banquete. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? O Senhor, Ele está nos convidando a quebrar esse vaso firme. Quebra esse vaso em nome de Jesus. O que é que tem de mais caro que talvez está escondido dentro de você? Coloque aos pés do Mestre. Lava, unge os pés de Jesus. Enxuga Ele com os seus cabelos. Peça perdão a Ele nessa noite de Santa Ceia. Avalie-se o homem a si mesmo. Não precisa ninguém apontar para mim como apontaram de certo para Raabe. Vamos lá, que eles estão lá na casa da prostituta. Ela disse: não, aqui não tem ninguém não. Por quê, irmão? Porque ela sabia que aquele Deus era poderoso. Ela sabia que aquele Deus não havia outro em cima da terra, nem abaixo da terra, maior do que Ele. E nessa noite de Santa Ceia, onde nós falamos sobre esta coragem, sobre essa prudência e sobre essa vigilância, onde nós agora declaramos sobre a humildade. Tenha humildade. Seja corajoso de falar: Deus, eu preciso ser liberto desse pecado. Deus, eu preciso vigiar. Senhor, eu preciso estar com as minhas lamparinas acesas. Irmão, se eu tiver um barco para pegar, se eu colocar um pé no barco agora, e se eu ficar com um pé no terra firme, eu vou morrer, eu não vou para lugar nenhum. Mas o Jesus que eu conheço, o Jesus que eu sirvo,
O Jesus que esteve à mesa e sabia quem ia o trair. Esse Jesus, ele falou assim: ela escolheu a boa parte. E ele está dizendo para mim, para você nessa noite: se quiser escolher a boa parte, a cruz continua vazia, porque eu levei sobre si todas as suas dores. Mas se não quer escolher, vai bater na porta e eu vou dizer: não te conheço. Irmãos, nós podemos fazer mal, nós podemos fazer o que quiser, nós podemos mentir, nós podemos enganar, nós podemos fazer o que nós quisermos, mas sobre os olhos daquele que não dorme, nada passa desapercebido. Amém? Você pode se colocar de pé. E eu já chamo o pastor para ministrar a Santa Ceia. E querido, existe a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela tem direção, ela não cai no chão. Você crê que os olhos de Deus estão sobre cada um? Irmão, o Deus que nós servimos, no meio de milhões de pessoas, quando eu e você fala com Ele, Ele conhece, Diego, a sua voz. Ele conhece, Anne, a sua voz. Ele conhece, Roseli. Ele conhece o seu desejo, sabe, irmã? Deus tem te usado tão poderosamente as suas mãos para pelejar nessa guerra. Porque isso é uma guerra, irmã. Tudo que nós fazemos para Deus vem em retaliações. Tudo que nós nos prontificamos a fazer para Deus vem em retaliação. E o que é retaliação não é algo para nos destruir, não, crente. O couro vai engrossando, e muitas as batalhas vão ficando mais difíceis. Por quê? Porque nós estamos avançando de fase, até chegar no dia da glória de Deus. Porque aqueles que desistem pelas perseguições, certamente não vão ver a glória de Deus manifesta. Mas nós precisamos nos permitir ser usado. Sabe, daqui 3 dias o nosso filho Davi faria 10 anos. E eu não choro de tristeza. Dia 16 de março foi o dia que nós perdemos o Davi há 10 anos atrás. E quando o Senhor ministrava isso, irmão, eu quis acabar com tudo. Eu quis acabar com o meu casamento. Eu quis mudar de cidade, eu queria ficar longe da minha família. Porque o sonho da minha vida era ter aquele menino. Mas se Deus me entregasse naquele momento, eu não estaria aqui hoje para a honra e glória do Senhor. Não sou perfeita, não, longe disso. Mas quando eu cheguei aqui e vi isso enfeitado, porque eu sei que foram várias mãos que fizeram isso, o Senhor falava ao meu coração: tem que perder para ganhar, filha. E o Senhor está falando ao nosso coração: tem que perder para ganhar. Quando eu achei que tudo estava acabado na minha vida, foi ali, foi naquele dia 16 de março que eu conheci Deus me tirando do fundo do poço. Foi naquele dia que o Senhor, Ele falou para mim: não importa a sua condição, eu te escolhi. Não importa quanto está doendo, eu te chamei pelo teu nome. Essa é a minha história, mas você sabe aonde você teve um encontro com Deus. Você sabe de onde Deus te tirou. Naquele 16 de março eu queria morrer, irmão. Eu queria morrer. Se viesse um anjo e falasse: vou te matar, eu falava: mata, porque eu falava: tomara que alguma dessas meninas me medique errado para me morrer. Porque eu perdi meu filho, nosso filho. Um sonho foi enterrado ali. Mas eu tive que ter coragem, nós tivemos que ter coragem. Nós tivemos que ser vigilantes e prudentes, porque Deus entregou outros filhos para nós. E Deus entregou vocês para nós. Uma que não teve mãe, que perdeu um filho, um que não teve pai. Estamos aqui hoje com amor de mãe e de pai com vocês, de cuidar. E hoje
Quando eu vejo isso daqui, é um cuidado de filho para mãe. E é um negócio dentro da gente assim, sabe? Que Deus, Ele cata a gente. Ele pega a gente das nossas dores. E Ele coloca sentado do lado dele e fala assim: vem aqui que eu te sustento com a minha destra poderosa. E naquele bendito dia, irmão, eu nunca imaginei que eu fosse dizer isso, que nós temos um anjo no céu. Porque aquele primogênito Deus quis para ele, para salvar a minha vida e a vida do Beto. Para que através das nossas vidas, outras vidas fossem salvas também. É assim que Deus vai fazer com você. Deus está fazendo com você. É assim que Deus vai continuar fazendo. Não é uma história trágica para emocionar, não. É uma história para saber que temos que ser corajosos, temos que ser vigilantes, temos que voltar atrás, temos que pedir perdão, temos que pedir desculpa, porque no meio de tudo isso aconteceram tantas outras coisas que veio para nos matar. Mas o Senhor, Ele sempre esteve ali. Nessa história de Raabe, nessa história verdadeira das virgens, da parábola de Deus, e dessa história de humildade, o que eu aprendo, irmão? E eu glorifico a Deus, porque no dia da maior angústia foi o dia que eu nasci. Os meus pais me ensinaram princípios católicos, princípios de fé, mas o encontro verdadeiro com Deus eu tive quando nós perdemos o nosso filho. Que eu tive que ver a mão de Deus, mesmo sem querendo ver, rebelde com Deus, eu tive que ver que Deus era comigo naquele lugar. E hoje estamos aqui para honrar e glorificar ao Senhor. Mas nesse banquete de hoje, mais uma vez, quem somos eu e você na mesa com Jesus? Quem somos eu e você na mesa com os nossos irmãos? Vamos traí-lo? Ou vamos tratá-lo com humildade, com amor, com verdade? Quem somos nós nesse dia de hoje, nessa noite de hoje? Na presença de Deus. Porque Ele está aqui, amém? Ele está aqui. E nós não vamos sair daqui como chegamos. Nós vamos sair cheios da presença de Deus. Mas certo de que nós temos que escolher. E se vem a mim, está comigo. Se não, lançarei ao fogo. Assim é o que diz o Senhor. E que você e eu venhamos a quebrar esse vaso nessa noite, querido. Quebra esse vaso em nome de Jesus. Entregue para Deus nessa noite o que é de mais valioso na sua vida. Entregue ao Senhor em nome de Jesus.